Olá a todos, olá a todas. O tema da aula de hoje, pessoal, é Império Bizantino, também conhecido como Império Romano Oriental, ou vice-versa. Bom, então aqui, pessoal, esse império, tá certo? Ele é, obviamente, realizado ali dentro da Idade Média, tá? Porém, a sua criação, ela vem lá da Idade Antiga, tá? Quando, então, o Império Romano se divide em duas partes, Império Romano Ocidental e Oriental, tá? E a partir dali, pessoal, a parte oriental ela começa a tomar outros rumos, outra direção, tá bom? Então você tem, ainda é o Império Romano, tá? Mas são duas partes distintas, com governos distintos, com questões totalmente distintas, tá? O Império Romano Ocidental vem a cair então no século V, né? Mais precisamente no ano de 476 depois de Cristo, tá? Depois ali das invasões germânicas, uma série de fatores internos, etc, etc. Esses fatores não acontecem dentro do Império Romano Oriental, tá? Aliás, eles conseguem muito bem controlar ali as invasões, tá certo? Então, principalmente a cidade de Constantinopla, por exemplo, uma das grandes cidades, possuíam muralhas gigantescas, né? Então ela sempre foi atacada, porém ela sempre resistiu bastante. Tá? Aliás, a cidade de Constantinopla ela é atacada até mesmo pelos cristãos dentro da sua história. Tá? Então olha que interessante, são cristãos atacando cristãos. Mas calma que a gente vai perceber por que dessa diferença aí. Bom, e aí pessoal, quando a gente fala então da cidade de... quando a gente fala de Império Bizantino, a gente lembra do imperador Constantino. Tá? Constantino então, pessoal, é o cara que vai escrever, então, o Edito de Milão, tá certo? Que vai dar liberdade de culto a esses cristãos, tá? E é também um dos primeiros imperadores ali do Império Romano Oriental, tá certo? Da cidade do Império Bizantino. O Constantino, ele promove, então, a ascensão dessa cidade de Constantinopla, por isso recebe o seu nome, porque antes, pessoal, o império ali ele foi fundado dentro de uma cidade grega, fundada pelos gregos, chamada Bizâncio, tá certo? E por isso, então, logo, tá certo? Também Império Bizantino. E essa mudança do nome para Constantinopla se dá por conta de Constantino, tá bom? Tranquilo? Quando a gente fala também em vários imperadores, a gente podia aqui ficar falando vários imperadores do Império Bizantino, tá certo? Porém, pessoal, aquele que ganha o maior destaque é justamente o Justiniano. O Justiniano, então, pessoal, ele cresce dentro da história do Império Bizantino, tá certo? Justamente por suas realizações. O Justiniano, por exemplo, é o cara que vai pegar o Código Romano e ele vai remodelar esse Código Romano, criando então o Código Justiniano, um código civil de direito, tá, que era utilizado durante o Império Bizantino e serve de base ainda até hoje. Então, para você aí que quer ser advogado, para você que vai fazer direito, tá, mais cedo ou mais tarde você vai passar por esse código, tá certo? Por esse conjunto de leis. O Justiniano também, pessoal, ele cria aqui, tá certo? A Catedral de Santa Sofia, mas calma que a gente já vai falar sobre ela, bom? E ele começa, então, a ter cada vez mais poder, bom? O Justiniano, pessoal, ele passa, então, a também governar a religião, tá? Então ele tem uma grande influência na religião. Aliás, quando a gente fala sobre a política do Império Bizantino, nós temos que lembrar que essa política, ela é um império teocrático, ou seja, o senhor ali, o imperador, ele é alguém divino, tá bom? Então, ali muitos ainda vão colocar que é uma autarquia, tá certo? Autocracia, desculpa, autarquia não, autocracia, tá certo? Mas o interessante aqui é você perceber que o imperador, ele também comanda a parte religiosa. Daqui então, pessoal, é dessa junção, vamos dizer assim, tá certo, de poderes, que nasce então o césaropapismo. Então tenta lembrar disso. César, Júlio César, o grande imperador romano. Papismo, Papa, o grande líder da Igreja Católica. Então quando você junta Júlio César com o Papa, você tem o poder político de Júlio César e o poder religioso do Papa. Bom, tranquilo? Então, César o papismo,
tá bom? Então acho que isso assim fica um pouco mais fácil de você entender o césaropapismo, certo? Esse poder do imperador que era tanto na parte política quanto na parte religiosa. Ainda falando sobre o Império Bizantino, tá certo? Vamos pegar um pouco da questão econômica. O Império Bizantino, pessoal, ele fica numa localização privilegiada quando você fala em comércio, porque ele é o meio termo entre o Ocidente e o Oriente, tá? Então, a cidade servia então como entreposto comercial. Então, as pessoas vinham de regiões mais longínquas no Oriente, paravam em Constantinopla, as pessoas vinham do Ocidente, paravam em Constantinopla. Faziam então ali as suas trocas, tá certo? Realizavam então as suas negociações e depois cada uma partia para o seu ambiente, tá bom? Então a cidade de Constantinopla tem, além da intensa questão da troca comercial, uma intensa troca cultural. Tá bom? Então é uma cidade muito vasta, é uma cidade então muito diversa naquilo que se fala então em relação à cultura, tá bom? Tranquilo? Então, obviamente, sendo esse entreposto comercial, também era uma cidade rica de comércio, bom? Tranquilo? Rica e também rica de dinheiro, tá bom? Tranquilo? Porém, pessoal, quando a gente trata da questão religiosa, aí o negócio começa a complicar. Por quê? Os bizantinos, eles possuem, ou eles começaram a ter uma visão diferente da religião católica, da religião ocidental. Aqui, então, pessoal, esses monges começam, então, a influenciar cada vez mais a civilização bizantina, tá bom? E aí surge um dilema, tá? Eu não sou o cara mais religioso do mundo, eu não sei aonde está isso escrito, mas deve estar escrito em algum lugar da Bíblia, bom? A questão da não adoração às imagens. E aqui, pessoal, para quem é católico, vai ter o culto às imagens, tá certo? Aliás, uma parte da fé parece que está vinculada a essa questão da imagem. Você tem que ter lá o santo. Já quando você fala na questão iconoclasta, esses caras eles abominam o culto às imagens, essa idolatria às imagens, tá bom? Tanto é que aqui eles começam a quebrar santos, a tocar fogo nas coisas, tá certo? Justamente para que não houvesse essa idolatria às imagens. O grande problema, pessoal, é que isso começa a confrontar com as tradições católicas ocidentais, tá bom? Cristãs ocidentais. E o imperador, que também já tinha ali o seu poder político, que iria aumentar o seu poder político, tá certo? Acaba também entrando nessa onda que a gente conhece então como questão iconoclasta, essa briga entre idolatrar ou não as imagens. Isso, pessoal, gera um desconforto tão grande, mas tão grande, que leva então à separação da igreja cristã. Então aqui você tem a cisma do Ocidente, lá na frente você vai ter a cisma do Oriente, lá na frente você vai ter a cisma do Ocidente, certo? Então aqui você tem a separação. E nesse exato momento surgem então duas igrejas, a igreja católica apostólica romana, que tem então como líder o Papa, com sede em Roma. E você tem então a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa oriental, que tem então como cidade, capital, vamos dizer assim, Constantinopla, e não tem papa. Até porque quem manda nessa igreja é o imperador, tá bom? Então você tem um joguete político aqui também, tá certo? Além das questões religiosas, você tem uma questão política da coisa, tá bom? Então, são uma decisão bem difícil, tá bom? Então lembra lá que eu falei que os cristãos invadiram a cidade de Constantinopla? Então são os cristãos católicos ocidentais que invadem então a cidade dos cristãos gregos, dos ortodoxos gregos. Aí você fala, tá, professor, mas não são bizantinos? Por que você está falando então em ortodoxos gregos? Porque aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que os bizantinos, eles bebiam então da fonte cultural grega, tá? Mas se alimentavam, vamos dizer assim, das leis romanas. Lembra que eu falei da questão diversa, da cultura e etc, etc? Então, isso aqui deixa-se bem claro. Bom, tranquilo? Aqui então nós temos uma outra questão, pessoal, que é justamente a cultura, tá
bom? Dentro dessa cultura, então, você vai encontrar a Catedral de Santa Sofia como símbolo máximo, então, tá? Da arquitetura bizantina, tá bom? Dentro da Catedral de Santa Sofia, pessoal, você vai ter, então, além das abóbadas, né? Só que as abóbadas ficam do lado de fora, né? Dá para contemplar pro lado de dentro também. Ah, me atrapalhei. Bom, então você tem ali a questão das abóbadas, você vai ter então dentro da Catedral de Santa Sofia um mosaico maravilhoso. Aliás, aqui nós temos uma outra questão da arte bizantina, que são esses mosaicos. E aí você vai me perguntar, professor, mas o que é um mosaico, professor? Então, vamos lá, ó. Pega várias pecinhas bem pequenininhas, extremamente coloridas, e vai montando, vai colando essas pecinhas, tá certo? Para formar um desenho. Isso é um mosaico. Tá bom? Ou vamos pegar uma questão mais próxima à nossa realidade. Muito provável que você já deve ter visto já em algum lugar, tá bom? E para os aficionados em futebol, mais ainda, a pessoa segurando então pedaços de cartazes e aí cada indivíduo então levanta esse cartaz, tá bom? Formando então, quando você tem a visão do todo, um desenho, uma frase ou algo do gênero. Isso é um mosaico. Tá bom? Então eles também promoviam esse tipo de coisa e eles eram perfeccionistas nesse tipo de coisa. Bom, tranquilo? E a Catedral de Santa Sofia tendo então essa visão mais arquitetônica da condição aqui, tá bom? E aí, pessoal, chegamos então, infelizmente, à queda de Constantinopla. Essa queda de Constantinopla, ela acontece então pela invasão dos turco-otomanos, tá? Pela invasão então de um dos diversos povos aí, dos diversos califados descendentes então da cultura islâmica, né? Descendentes então do Império Árabe que nós vimos numa outra aula, tá bom? E aí você tem então a queda de Constantinopla lá no ano de 1453. É justamente a queda de Constantinopla, justamente então o fim do Império Romano Oriental, que leva também ao fim da Idade Média, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, espero então que você tenha conhecido um pouco mais sobre o Império Bizantino, conhecido um pouco mais sobre essas questões, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui que eu tento entrar então em contato com vocês o mais rápido possível, tá bom? Pessoal, até mais, falou!